identificou mais de 20 mil alunos em todo o Brasil que têm habilidades especiais, né? Altas habilidades. Para falar sobre esse assunto e para saber quais são essas altas habilidades, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a psicopedagoga Jaciane Ielpo, né? Está aqui com a gente, vai dar todas as explicações. Jaciane, primeiramente, seja muito bem-vinda, viu? É um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Agora eu quero já começar perguntando aquela pergunta óbvia, né? O que é considerado uma alta habilidade? São pessoas que se destacam, né, no conhecimento tanto cognitivo, artístico e até de liderança. Eles se destacam em uma ou duas áreas, Sim. ou mais, né? Mas assim, o que é que pode se diferenciar? A pessoa com altas habilidades, ela é muito boa naquilo e ela tem um hiperfoco em alguns assuntos. Entendi. E aí ela se destaca tanto na questão acadêmica, não, como na sua vida pessoal também. A gente pode dizer que é aquela pessoa que tem um QI elevado? Sim, também, mas não todas, não assim, necessariamente só o QI elevado, Sim, né? porque você colocou outras áreas também, né? Existem outras áreas também que eles podem se destacar. E aí, não basta ser só muito bom e se destacar, tem algum teste que esse aluno faça para realmente testificar, né, que ele tem aquela alta habilidade? Alta habilidade, tem sim. Os psicólogos e neuropsicólogos, eles são aptos para fazer essa avaliação. Então, eles fazem os testes, tanto de QI, né, para saber a questão do coeficiente de inteligência, quanto também avalia em que áreas essa pessoa ela tem altas habilidades, porque não são em todas as áreas. E aí, depois que foi identificado isso no aluno, né, como proceder? Esse aluno, ele tem que ter um acompanhamento especial devido a esse desempenho? Tem sim. O MEC, no ano 2013, né, anexou na lei 12.796, para crianças com altas habilidades serem incluídas na sala do AEE, que é o atendimento educacional especializado. Sim. Que elas vão ser acompanhadas justamente porque elas são boas em algumas áreas e em outras elas apresentam déficit. Entendi. E assim, nem todas as crianças, porque ela pode ser diagnosticada com altas habilidades, mas porém ela pode ter também uma dificuldade de aprendizagem. Entendi. Ela pode ter dislexia, ela pode ter descalculia e também pode ter o distúrbio de neurodesenvolvimento, que é como TDAH. Então, ela não está isenta dessas coisas, entendeu? Entendi. Agora, Jaciane, as escolas, elas precisam estar preparadas para receberem esses alunos, né? As escolas aqui da nossa região, elas têm esse atendimento diferenciado aos alunos que têm essa habilidade, essa alta habilidade? Eu posso te dizer que a rede pública ela está bem preparada para isso. Olha que maravilha, né? Isso é uma informação incrível. importante. A rede pública ela está bem preparada para isso. Ela tem a sala do EE, Sim. que as salas do EE não tem pelo menos pelo meu conhecimento, nas redes privadas, né, na rede particular. Mas as salas, tem a sala do EE, tem o acompanhamento. Essa sala do EE, só para a gente tentar visualizar e levar a compreensão de quem está em casa, né? Sim. É aquela sala onde a criança, o aluno, tem aquela liberdade de desenvolver. É isso? Tem profissionais especializados nessas salas que atendem a criança no seu individual, que justamente tem o PEI, que é o Plano Educacional Individual, que é baseado na individualidade de cada criança. O que ela precisa ser trabalhada, o que acontece assim, quais os déficits dela, e tudo isso vai ser trabalhado lá na sala do EE. Hoje em dia é mais difícil abranger todas as crianças. Então eles vão uma vez na semana, às vezes no contraturno, mas eles são acompanhados. Essa performance desses alunos, é possível perceber ali na fase de criança, ou é mais fácil quando já está no período da adolescência? Como é que funciona isso? Como é que dá para perceber que a criança ela tem esse nível, né, de conhecimento, de aprendizagem? Já é perceptível a partir de bebê mesmo, há 2 anos, um ano e um pouquinho, 2 anos. E como é que a gente consegue identificar?
ela já se destaca. Boa parte dessas crianças, ela já tem uma facilidade de memorizar números, letras. Algumas crianças já começam a ler precocemente, aos 3, 4 anos. Existe uma dificuldade, assim, às vezes, de se diagnosticar, porque existem autistas que leem cedo, às vezes quando são verbais, né? E às vezes não verbais, quando eles começam a falar, eles já estão lendo, eles já sabem das letras, eles começam a identificar números. E às vezes é confundido, altas habilidades. Porque no autismo, as altas habilidades, ela pode vir no nível 1 de suporte, nós temos 3 níveis, né? Que é o antigo Asperger, mas também ela pode ser confundida com o savante, que é uma inteligência extraordinária, que é muito comorbidade do autismo. De repente a gente tem uma criança, né, que desenvolve essas altas habilidades e ela fica um pouco isolada, né, da sociedade, dos demais alunos da sala, porque é a diferentona e tudo que é muito diferente tende a sofrer preconceito, né, esquisita, que é muito inteligente. Isso Por mesmo. exemplo, né, uma vez eu fui fazer uma matéria sobre autismo e eu conheci um menino que ele já sabia falar inglês. E ele conversava com os bonequinhos dele em inglês. Daqui eu fiquei maravilhada com aquilo, né? Então, como é que a gente identifica realmente para que essa criança seja integrada? É muito difícil para as crianças, porque assim, a gente acha, os pais, meu filho tem altas habilidades, né? E é um prêmio, às vezes. Sim, é verdade. E para a criança não é, tão peso, bom, né? é um peso. Porque ela se destaca, né, em certas áreas. E aí as crianças acabam que se distanciando, ou então ela mesma se distancia, porque às vezes elas entendem mais do que os outros, elas sabem mais que os outros, e a conversa se torna chata para eles. E não é porque eles são altas habilidades, não, porque realmente se torna chato para eles. Eles estão à frente, o pensamento dele está mais à frente do que aquela conversa, e aí eles se desinteressam com mais facilidade. Eles acabam se interessando por coisas que, em geral, as crianças da mesma idade não estão se interessando. Sim, verdade. Existem crianças de altas habilidades que gostam de astronomia, que gostam de estudar várias áreas que a criança da sua idade, né, no pareamento, não está por dentro, não se interessa. Nossa, e deve ser um peso mesmo, né, Jaceno, para essa criança carregar, né? É importante, porque assim o pai, como você disse, meu filho já sabe falar inglês, né? Mas para aquela criança é difícil. No autismo, né? A gente vê que a criança, algumas, né, tem a questão do hiperfoco. Me corrija se eu estiver errada. Não, pelo eles têm amor o de hiperfoco, Deus. sim. Qual é a diferença de hiperfoco para alta habilidade? O hiperfoco, nas altas habilidades também tem essa questão do hiperfoco, porque eles acabam se interessando por mais aquele assunto. Por exemplo, eu sou muito bom em matemática, minhas altas habilidades é matemática, então o hiperfoco mais é dele. Eu tenho uma sobrinha, só abrindo um parênteses, tem uma sobrinha que é autista. Ela, assim, ela é muito inteligente. Então, quando ela tem prova de matemática, por exemplo, ela não estuda, mas tira 10. Porque, assim, a boa parte dos autistas, né, eles têm, alguns têm memórias fotográficas. Sim. Então, basta ele ver uma vez e aí ficou. E, assim, os autistas, eles têm hiperfoco e a gente, às vezes, no consultório, a gente trabalha aí essa questão de desassociar um pouco. Às vezes tem em letras. Eu tinha um paciente que ele fazia sequência alfabética e ele não aceitava tirar a sequência alfabética. Então, a gente teve que desfazer essa questão de sequência alfabética para poder formar palavras com ele, porque ele não aceitava que aquela letra saísse daquela ordem e fizesse uma palavra. Então, são coisas que a gente vai trabalhando no consultório. E o que é importante falar que as crianças com altas habilidades, elas precisam ser acompanhadas, porque não só com psicólogo, como psicopedagogo, uma equipe que precisa acompanhar ela para ajudá-la justamente nessas questões de socialização, que às vezes o intelecto dela está lá mais elevado, mas o emocional ainda é da idade. Sim. As questões de coordenação motora Saber ainda... lidar com a situação. Então, ela precisa trabalhar algumas habilidades que ainda são déficit nelas,
mas que podem sim tentar se igualar com o intelecto dela. Mas a gente precisa ter trabalhado. Não é porque eu tenho um filho com altas habilidades que eu vou... nem vou me preocupar porque ele vai se dar bem em tudo. E não é verdade. Ele não vai se dar bem em tudo. Tem que ter o acompanhamento, né? Precisa tem que ter o acompanhamento. E claro, né? Você, papai, você, mamãe, ficar de olho aí no teu filho, né? O que é que ele está desempenhando? Quais são as habilidades dele? Isso é muito importante também. E mais importante ainda, a criança precisa desse acompanhamento para poder ser integrada à sociedade, viu? Esse assunto muito importante, felizmente a nossa entrevista chegou ao fim. Quero agradecer demais, viu, a sua participação aqui. Obrigada. Você é maravilhosa. Muito Ela estava nervosa, disse que era a primeira vez, mas tirou de letra, viu? Vai voltar de novo. Eu que agradeço pela oportunidade, né? E vocês aí que estão assistindo, contem comigo, né? Eu falo que, como você está falando de Deus agora, né? Eu falo que a minha profissão não é só para receber dinheiro para minha família, para ter meu sustento, mas sim para abençoar vidas, né? E ser diferencial na vida dessas crianças e adolescentes, porque eu acompanho também adolescentes, e na vida das famílias. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Obrigada, amém. Até a próxima. Até. É isso aí, minha gente. Que maravilha, né? A gente receber um profissional que ama o que faz e que cuida de crianças, né? Isso é muito importante, viu? Que bom, né? Que bom poder tratar de assuntos como esse aqui. Olha só, na semana passada, um vídeo